Vamos lá, então. A grande pergunta que todos devem fazer, ou que muitos fazem, ao se deparar com esse novo instituto jurídico da pré-campanha eleitoral, é basicamente de por que eu preciso dizer e para quem eu preciso dizer, em que momento eu posso falar que sou pré-candidato. É um instituto jurídico novo, extremamente importante, mas que traz uma série de reflexos sobre a vida do pré-candidato, que, mal manuseado, pode trazer uma série de problemas ao final do pleito. Então, conhecer a permissão legal para que aquele que pretende disputar uma das vagas junto ao pleito municipal, manifestar a sua condição, o seu interesse em concorrer a essa vaga é algo importante. Tudo que é novo, tudo que é aplicado no primeiro momento traz consigo uma carga grande de desconfiança e também, obviamente, aqueles que são os desbravadores que se aventuram na aplicação dos seus dispositivos são, obviamente, as cobaias dessas regras. No âmbito local, como eu vinha dizendo, nós não aplicamos, não houve aplicação ainda das regras envolvendo os pré-candidatos. E, por conta disso, nós temos inúmeras pessoas a plenos pulmões fazendo referência de que são pré-candidatos ou a vereador ou a prefeito e vice, acreditando que, com isso, estejam eles cumprindo uma determinação legal, como se este instituto fosse obrigatório para que, ao final da realização das convenções municipais, o pré-candidato, passado esse período, consiga obter a sua vaga para disputar o pleito, seja ele, então, para qual cargo pretende. Mal sabe o pré-candidato, e aqui o grande questionamento que envolve essa figura jurídica é de que a permissão não traz consigo uma obrigação. Então, necessariamente, ninguém é obrigado, muito embora a lei permita, a declarar-se pré-candidato a qualquer que seja o cargo que ele pretende disputar. Por uma série de razões, nós consideramos de que, além disso, também não é nada prudente que qualquer pré-candidato faça uma declaração de suas intenções com relação ao pleito. Eu espero que até o final do momento que me for permitido falar, eu consiga elucidar essa afirmação para os amigos. Bom, não existe no permissivo legal uma data inicial para o qual aquele que pretende disputar o pleito possa manifestar, dizer, a partir do dia tal eu sou pré-candidato a uma vaga de vereador aqui no município X. Então, não há na regra um período, um espaço onde se define quando pode realizar-se a pré-campanha. Há alguns entendimentos, principalmente o mais aceito é de que a partir de 1º de janeiro do ano das eleições, as pessoas já podem manifestar a sua condição de pré-candidato a um cargo eletivo. Mas eu entendo de que, fim das eleições, sejam elas gerais ou municipais, qualquer cidadão pode manifestar seu interesse em disputar o próximo pleito, seja ele a nível geral ou local. Então, isso como não consta na regra, é uma questão interpretativa, não há uma questão envolvendo uma obrigatoriedade. Serei candidata, só posso dizer que sou pré-candidata a partir de dia tal. Não está nas regras eleitorais, nas normativas eleitorais, não há essa vinculação de tempo. O que nós temos uma série de situações que são permitidas ao pré-candidato, mas que são desconhecidas do pré-candidato e que, ao meu ver, são indispensáveis para que, neste período permitido por lei, ele possa se aclimatar com a questão eleições. O fato da lei permitir que ele seja pré-candidato
o dá ou permite, né, ter uma vantagem sobre os demais, que não, num outro momento, né, sobre outros momentos onde não havíamos esse dispositivo, porque aí você pode, mediante as regras autorizativas, já desenvolver um trabalho que vá levá-lo, ao final, a disputar o pleito em condições melhores do que em outros períodos, como, por exemplo, as eleições de 2016, onde esse instituto jurídico não existia, e nós tínhamos restrições para esse período que antecede o período de campanha propriamente dita. Então, a partir das eleições de 2020, no âmbito local, passamos a dispor dessa autorização legal para praticarmos alguns atos, e esses atos, obviamente, são preparatórios para que nós tenhamos candidatos devidamente registrados com uma condição político-partidária melhor do que antes. Mas, obviamente, que desconhecendo as regras, muitas pessoas acreditam e passam a agir como se a autorização para declarar-se pré-candidato lhe daria um passaporte para agir sem qualquer zelo e cuidado com relação às normas. Eu referindo que sou pré-candidato, posso fazer tudo o que eu faria em uma campanha eleitoral. Então, a partir do momento em que eu lanço minha pré-candidatura, estaria disponível à prática de muitas atividades que só são permitidas, né? Alguns entendem dessa forma, o que não é verdade. Bom, a primeira grande pergunta, a quem interessa dizer que é pré-candidato? Eu ouso dizer que aquele que pretende disputar um cargo não deveria anunciar aos quatro ventos que é pré-candidato. Deveria, como referi antes, ocupar esse tempo aonde você dispõe de permissivos legais para agir como uma preparação. Porque você não deve dizer que é pré-candidato, porque aquele que pretende disputar as eleições não deve dizer. Porque sob os olhos da sociedade, ele passará a agir, as pessoas passarão a ver as suas ações com uma certa desconfiança, porque já sabe que toda e qualquer ação que ele vier a fazer nesse período onde declarou-se pré-candidato, ele pode estar tentando agir de forma a esconder as suas reais intenções. Está fazendo porque é pré-candidato, ele está fazendo porque quer disputar o cargo de prefeito. Então, declarar-se pré-candidato não traz nenhuma vantagem para aquele que pretende apresentar seu nome e dispor de uma vaga ao final do pleito. A fiscalização dos oponentes são potencializadas, porque se eu, André Camilo, digo que sou pré-candidato a prefeito e tenho o meu grande amigo Eduardo Requião, que também pretende disputar a mesma vaga que eu, mas que não falou absolutamente nada e está trabalhando com zelo, com afinco, ele vai começar a olhar as minhas atitudes como um possível e um grande opositor, cujas ações devem ser observadas a ponto de fazer com que, se porventura eu cometa algum deslize, isso possa vir a ser utilizado contra mim durante o período próprio, né, das ações eleitorais. Seja para impugnação do registro de campanha, seja para uma investigação, uma investigação judicial eleitoral, ou até mesmo impugnação de mandato eletivo, ou de qualquer outra situação que se apresente. Então, não é de bom alvitre que aquele que pretende disputar um cargo eletivo se declare pré-candidato. Bom, o fato de nós estarmos vivenciando uma situação completamente nova, tá, pode fazer com que nós, além de sermos observados como pré-candidatos, nós ficamos predispostos, né? Os pré-candidatos ficam predispostos
há uma análise das suas ações. Obviamente que todos ficam, mas os pré-candidatos ficam mais propensos em razão dessa desconfiança, em razão dessa grande fiscalização que paira sobre as pré-candidaturas, e nós, obviamente, que posso afirmar que essas pessoas ficam propensas a ações envolvendo principalmente o abuso do poder econômico e a aplicação irregular de valores em pré-campanha eleitoral, o que é muito comum. Nós tivemos há poucos meses a cassação de uma senadora, basicamente por isso. Na condição de pré-candidata, fez uma contratação de uma empresa para conseguir aumentar a sua popularidade junto à sociedade, fez um investimento vultuoso de valores em publicidade pessoal, inclusive, me parece, com impulsionamento em redes sociais, o que é permitido, mas que, ao ser verificado numa situação posterior, acabou por configurar o abuso do poder político, porque gastou muito além daquilo que seria justificável como pré-campanha, e também aplicou um recurso que não havia sido declarado, cometendo o crime de caixa 2. Então, vejam os senhores e as senhoras que nos assistem, de que declarar-se pré-candidato faz com que as pessoas olhem para as suas ações com olhos de lince, de uma forma muito mais forte. Você passa a ser objeto de fiscalização daqueles que pretendem o mesmo cargo, daqueles que pretendem buscar o mesmo posto, e também daqueles que não gostam da sua figura pública, não gostam de você, não tem nenhum tipo de relação. Então, embora a regra autorize, a regra permita, seja lá no dia posterior às eleições, ou no primeiro dia de janeiro do ano das eleições, que você se declare pré-candidato, uma das grandes situações não vale a pena declarar-se pré-candidato. Utilize esse tempo para conhecer a estrutura eleitoral, se já não conhece, ou para se aprofundar dentro dessa estrutura, ter mais acesso, porque sabidamente, provavelmente alguns oradores que já me antecederam, ou os que irão falar depois de mim, farão a referência de que nós vivemos no país uma realidade eleitoral muito complexa, onde a cada eleição nós temos novas regras, e a pré-campanha é uma autorização nova para esse pleito, assim como foi nas eleições gerais. Então, a cada nova eleição nós temos novas regras, novas implicações, decisões que são tomadas pelos tribunais regionais, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que podem, de alguma maneira, e que devem, melhor dizendo, de alguma maneira, ser conhecidas por aquele que quer disputar. Não só por aquele que vai disputar uma vaga, mas também por aquelas pessoas que irão assessorar esse cidadão que pretende buscar um mandato eletivo público. Tá? Algumas questões são obviamente, não teríamos nesse espaço-tempo que é concedido a possibilidade de falarmos sobre todas as questões, mas é importante referir que na data de hoje, no dia 15 de maio, abre-se o prazo para uma das grandes novidades das eleições de 2020 no âmbito local, já que nós não tivemos também a aplicação desse dispositivo, né, que é a possibilidade de que já em pré-campanha o pré-candidato faça a arrecadação de recursos através de doações de pessoas físicas por meio de instituições ou de empresas devidamente cadastradas junto e certificadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que assim possam arrecadar recursos e assim custear as suas despesas de campanha. Então, hoje nós temos uma data importante, relevante no calendário eleitoral, que é a abertura das vaquinhas eletrônicas. Você pode, a partir de hoje, já o pré-candidato, fazer essa contratação. Uma das coisas que podem
serem observadas a partir do momento em que há esse permissivo, é de que nós poderemos ver qual é o engajamento do pré-candidato quando ele inicia as suas atividades de capacitação de recursos. Isso é uma coisa interessantíssima. Havendo a permissão para arrecadar recurso e estabelecendo-se patamares de arrecadação, quanto maior a arrecadação nesse período de pré-campanha, há um indicativo muito grande de que esse pré-candidato tem uma forte chance de obter êxito, porque, obviamente, ninguém faz doação de campanha se não está vinculado à imagem ou às ideias daquele pré-candidato. Mas como surge uma pergunta no estudo, como então, se eu não oriento as pessoas a se declararem pré-candidatas, como saberemos para quem doar? Eu sou amigo do Eduardo, vou usar o exemplo sempre do doutor Eduardo, pela gentileza e pela amizade que temos. Como eu poderei doar para o doutor Eduardo se ele não se declarou naquele universo onde eu referi há pouco? Como o doutor Eduardo poderá receber recurso em vaquinha eletrônica, crowdfunding? Bom, obviamente que é permitido que você faça a divulgação da vaquinha eletrônica, né? E isso vai fazer com que as pessoas, a partir do dia 15, a partir de hoje, possam fazer o seu aporte de recursos a fim de ver aqueles que eles acreditam ser um bom candidato, ter os recursos necessários para bancar as despesas, porque nessas eleições nós também temos uma outra situação interessante, que é a vedação da aplicação de recursos próprios na sua totalidade para bancar as eleições. Então, os pré-candidatos precisam estruturar uma rede de doadores para que eles possam, de forma legítima e legal, custear as despesas, para poder, ao final, não ter problemas com a Justiça Eleitoral nas suas prestações de contas. Então, é importante lembrar essas novas figuras que surgem para esse pleito. É a primeira vez que nós temos essa situação, e são situações que devem ser reconhecidas pelo pré-candidato para que ele possa agir dentro das regras. Então, como disse no início, não basta declarar-se pré-candidato, é necessário que aquele que pretende disputar uma vaga se utilize desse período para conhecer as regras, saber o que está acontecendo. Nós temos um calendário eleitoral que está fluindo. O Tribunal Superior Eleitoral já referendou isso, decisão recentíssima, não permitiu que o calendário fosse suspenso, pelos motivos que foram explicitados em cada voto. Mas, enfim, nós temos um calendário eleitoral que está fluindo, e o pré-candidato, se não conhecer desse calendário, não poderá imaginar que, ao final, além dessa situação, ele tenha êxito na sua pretensão. Porque, conhecendo do calendário eleitoral, conhecendo das regras, sabendo em pré-campanha o que ele pode, o que ele não pode fazer, é muito mais tranquilo para que ele possa se manifestar no tabuleiro, nesse grande tabuleiro de xadrez que são as eleições. Porque uma das situações que são perguntadas com bastante frequência como poderia o pré-candidato apresentar material de pré-campanha, se isso é permitido, se isso é possível. E vejam os senhores e as senhoras de que é importante referir que não há impeditivo para que o pré-candidato produza material de pré-campanha. Entretanto, é de bom alvitre que esse material de pré-campanha não vincule a imagem da campanha propriamente dita, sob pena de campanha irregular, sob pena de campanha extemporânea. Então, aquela pessoa que por entender ser possível lançar-se pré-candidato, faz, com seus recursos, edita material gráfico,
contrata uma empresa para estabelecer um plano de ações, cria um slogan de pré-campanha, ele deve ter que esse procedimento não poderá ser catapultado para dentro das eleições, para dentro do período de eleições, não poderá se valer desse material. Então, até que ponto vale montar toda uma arte, toda uma estrutura de pré-campanha, se depois você não vai poder utilizar? Porque isso configura a campanha extemporânea, campanha irregular. Algumas perguntas estão surgindo aqui, eu vou aos poucos respondendo. Vamos lá. Adesivo. É o caso, professor, exemplo, fulano de tal 2020. Olha, a orientação que a gente passa, que nós passamos, é de que as pessoas não façam nenhum tipo de vinculação no período de pré-campanha, especificamente ao pedido de voto. Você não pode, em período de pré-campanha, pedir voto, você não pode vincular o seu nome, uma logomarca, à mesma situação que você vai ter durante as eleições. Então, referir que você é candidato, por exemplo, a presidente da República em 2022, imaginando o seguinte, ali a questão é fulano de tal, fulano 2020. Ora, se a logomarca for parecida com a de campanha, a utilizada durante a campanha, isso configura a campanha extemporânea. Então, não se orienta a fazer dessa maneira. Você pode utilizar dentro tudo aquilo que não é permitido em campanha eleitoral, essa é uma máxima, tudo aquilo que não é permitido em campanha também não pode em pré-campanha. Então, eu não posso fazer um adesivo por exemplo, colocar nos carros que ultrapasse as medidas. Eu também não posso gastar valores que ultrapassem a média do aceitável. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer uma campanha publicitária e vou financiar, vou impulsionar nas redes sociais. No meu município, nós temos 10 mil habitantes e o teto máximo de gastos é de 10 mil reais. E de janeiro até as convenções municipais, 6 meses, 7 meses, na realidade, nós vamos contar 6 meses, eu acabo gastando algo em torno de 2 mil reais por mês de impulsionamento. E depois me é permitido gastar em período de campanha apenas 10 mil. Então, eu gastei em pré-campanha muito além daquilo que me era permitido. E isso pode configurar um abuso do poder econômico nesse momento, independente daquilo que eu vier a utilizar. Se perfurite, eu não posso utilizar cavalete, não posso fazer as bandeiras. Então, tudo que é proibido em período de campanha, eu não posso usar em período de pré-campanha. Então, é importante que todas as pessoas tenham de que você não precisa ficar... O período de pré-campanha não é para você atuar como se já fosse um candidato e saísse na frente. Eu vou me lançar pré-candidato e eu saio na frente, faço material publicitário, distribuo o santinho. Você pode fazer isso, mas com parcimônia, você tem que ter cuidado, restrição. Não pode gastar de forma excessiva, deve manter um gasto dentro da normalidade para que não ocorra nenhum problema. Aqui nós temos uma pergunta, vamos ver lá. Conheço uma pré-candidata que distribuiu cestas básicas por conta da pandemia e postou nas redes sociais. Isso pode prejudicá-la, tendo em vista que todos sabem que ela é candidata? Eu acho que eu já respondi. Se eu não posso distribuir nenhum bem, nenhum valor, nada em favor dos eleitores, a fim de captar de forma ilícita, de impedir que ele tenha de forma livre a sua expressão de voto, é óbvio que durante o período de pré-campanha eu também não posso fazer isso, porque seria inadmissível nós termos alguém que se declare pré-candidato fazendo distribuição antes do período eleitoral de bens, ou de valores em favor, ou de qualquer situação em favor do eleitor, para, durante o período, ter a sua graça, ter o seu apoio. Isso configura crime eleitoral, e mesmo que ocorrido em pré-campanha,
depois pode ser objeto de uma ação de investigação judicial eleitoral ou de uma representação, dependendo da situação, mas é algo que não é permitido. Nós estamos vivendo, nesse período de pandemia mundial, uma customização das regras. Eu acho isso bem interessante e importante ser referido, porque as pessoas acreditam que, pelo fato de estarmos vivendo uma situação de exceção, o que eu acredito que nós estamos vivendo um período de guerra, uma guerra invisível contra um inimigo invisível que se esconde numa trincheira da qual a gente não consegue ver e que a todo momento invade a nossa casa, a casa dos nossos amigos, as nossas cidades. E não é porque nós vivemos numa situação de guerra que nós estamos numa situação onde é permitido burlar regras estabelecidas. Obviamente, aqui eu quero fazer apenas um parêntese, com a edição da MP editada ontem pelo governo federal, nós temos alguns problemas, né? Porque o gestor passa a ser, então, somente, a grosso modo, penalizado em razão do seu erro grosseiro, né? Então, não é admissível que isso venha a prosperar, porque senão nós abriremos a porta para que grandes crimes sejam cometidos. E no direito eleitoral, essa customização, só porque nós vivemos em período de Covid, também não pode acontecer. As regras estão estabelecidas e nós temos, de qualquer forma, que cumpri-las. A exceção, o período nefasto, o período histórico horrendo que vivemos, enfrentando uma calamidade pública, não nos permite agir contrários à norma. Nas questões eleitorais, então, envolvendo essa situação da pessoa que já fez doação de cesta básica, obviamente em pré-campanha, mesmo que não tenha se declarado, ser publicado isso, se isso for de alguma maneira registrado, pode ser objeto, sim, de uma ação eleitoral que vise ou a cassação do seu registro ou a cassação do seu diploma. São questões que devem ser analisadas de forma muito peculiares, né, de forma singular, mas, obviamente, não se orienta a ninguém. Eu sou pré-candidato, eu saio distribuindo cesta básica só porque na minha cidade nós temos uma situação econômica muito difícil em razão da não permissão de que alguns setores trabalhem. Eu me valendo dessa situação, já que eu sou um empresário urso, posso ficar 4, 5, 6 meses em casa sem nenhum tipo de... hibernando como urso, por isso que nós chamamos de empresário urso. Aí eu me valendo dessa condição financeira abastada, conhecendo as periferias assim, e os problemas, as mazelas que as sociedades trazem, eu vou lá e faço distribuição de cestas básicas no intuito não de ajudar as pessoas, mas sim de demonstrar que eu sou um pré-candidato que é preocupado com a sociedade, quando na realidade não há nenhuma preocupação com isso. A preocupação então somente é captar irregularmente ou a vontade das pessoas de votarem de estarem próximas da minha candidatura. Então há um crime eleitoral sendo praticado em período de pré-campanha, tá? E os crimes eleitorais em período de pré-campanha, eles são tão importante ter cuidado com relação a isso, porque isso vai fazer com que durante a campanha propriamente dita se judicialize essa campanha, e aí nós teremos uma série de problemas que poderão fazer com que o pré-candidato, ao invés de se preocupar com a busca pelo voto, fique mais preocupado necessariamente em se defender das ações judiciais e eleitorais que são demandadas contra ele. Mas, enfim, quero aqui, então, falar sobre aquilo que pode e o que não pode ser feito em pré-campanha. Alguns, né? Algumas das permissões e das vedações que constam, então, do guia prático do pré-candidato, que depois disponibilizarei para aqueles que estiverem interessados, mas que vale a pena para que nós possamos ter uma percepção, né, daquilo tudo que já foi falado. Bom, obviamente,
que se me é permitido referir que sou pré-candidato, ou é permitido que se faça ser pré-candidato, que eu possa me fazer dizer, me fazer conhecer pré-candidato, me deve ser permitido, obviamente, deve ser permitido ao pré-candidato que ele faça menção à sua pretensa candidatura. Não basta apenas que eu digo, sou pré-candidato. Tá aí, daí, cara pálida, faz o resto, faz o quê com o resto? Eu preciso, obviamente, fazer menção de que sou, se quero, muito embora não seja não se oriente a fazer dessa maneira, mas aqueles que pretendem, né, poderão fazer menção a essa sua pré-candidatura. Isso é permitido, isso está na alteração da Lei Eleitoral de 2015. Então, é permitido que aquele que quer ser candidato, além de dizer que é candidato, faça menção à sua intenção de ser pré-candidato. Ele pode ir para a rede social e dizer, sou pré-candidato. Não há problema nenhum. Sou pré-candidato a vereador, sou pré-candidato a prefeito, sou pré-candidato a presidente da República, por que não? Não há nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas há algumas situações que são peculiares. Ao mencionar a pré-candidatura, você não pode, a plenos pulmões, pedir voto. Tá? Você não pode pedir voto para as pessoas. Sou pré-candidato, quero que vote em mim. Gostaria que me apoiasse, que votasse em mim. Qualquer tentativa de pedir voto pode trazer consigo as responsabilizações pela campanha irregular, né? Porque pedir voto é um ato de campanha que só é permitido durante as eleições. Doutor Eduardo, eu vou fazer uma referência, eu já vi que são 14h44. O senhor, por favor, me interfira quando eu puder, quando o meu tempo se encerrar, tá? Faz esse favor para mim. Então, vejam, senhores, eu posso fazer referência à minha pré-candidatura? Posso pedir voto? Não posso pedir voto. Estou aquele adesivo, André Camilo 2020, não há pedido de voto nisso, mas pode haver uma mensagem subentendida, se eu nesse André Camilo eu mantiver a mesma fonte, se eu nesse André Camilo eu mantiver um slogan, se eu tiver algum cores, se a arte for muito próxima daquela que eu for utilizado antes das eleições. Então, tem que se tomar muito cuidado. Ao fazer referência à pré-campanha, não se pode fazer pedido de voto. É uma regra de ouro nesse sentido. Eu posso participar de reuniões e também há algum tipo de vedação para que eu participe como pré-candidato de debates em rádio e televisão? Não há nenhum tipo de vedação quanto a isso. Eu posso participar. A rádio, a televisão, a emissora, ou o instrumento de telecomunicação utilizado, seja ele via virtual, através da rede mundial de computadores, deve ter o cuidado. Eu, na condição de pré-candidato, posso participar, expor as minhas opiniões, as minhas intenções, as minhas bandeiras políticas, aquelas bandeiras ideológicas que defendo. Não há problema algum com relação a isso. Apenas a necessidade de que eu não faça nenhum tipo de referência ao pedido de voto. É regra de ouro nesse sentido. A utilização de redes sociais também me é permitida, tá? Eu posso utilizar as redes sociais, fazer impulsionamentos, mas dentro daquilo que eu já fiz referência. Não se pode gastar além de um valor que seja basicamente entendido como justificável. Eu posso gastar em campanha, durante a campanha eleitoral, R$100.000, e em pré-campanha eu gasto 150 mil em impulsionamento no Facebook. Resta claro e evidente que houve aqui um abuso do poder econômico. Então, há uma vedação nesse sentido. Quem vai fazer essa verificação? Os meus opositores, aqueles que não querem, obviamente, que eu tenha algum tipo de êxito com relação às minhas pretensões. Então, aqui mais uma vez, adiantar que se é pré-candidato, faz com que se redobre sobre aquela pessoa a fiscalização sobre os seus atos. O pedido de apoio político. Qual a diferença entre pedido de apoio político e pedido de voto? Bom, é uma linha muito tênue, mas as pessoas podem pedir apoio. Estou pedindo para que você me apoie como pré-candidato. Não há problema algum nisso. As pessoas podem, inclusive, te auxiliar com
com compartilhamento de informações, curtindo, comentando, tá? Podem falar das suas qualidades pessoais. O pedido de apoio político não deve, embora seja realmente uma linha muito tênue entre o pedido do apoio político e o pedido de voto, há a possibilidade, há um permissivo legal para que as pessoas peçam apoio. Eu sou, na UVB nós temos uma boa parte de vereadores que militam em prol da causa animal. Olha, eu sou um defensor da causa animal, então, assim, como pré-candidato, eu tenho uma das minhas bandeiras é a causa animal, a defesa de animais, né? E eu posso pedir apoio com base nessa bandeira e as pessoas podem expressar o seu apoio, mas cuidado para que isso não passe essa linha tênue e acabe se tornando um pedido de voto. Então, tem que se ter muito cuidado, mas há a possibilidade de se fazer isso. Aqui tem uma das situações que eu acho muito interessante. Como eu posso realizar a exaltação das minhas qualidades pessoais? Vejam, vamos fazer um comparativo de eleições passadas com essas duas últimas eleições, né? As eleições de 2018 e agora as eleições de 2020. Eu uso sempre um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, de um candidato que é um compositor conhecido. Ele já foi senador da República, foi deputado federal, né? Já foi prefeito da capital, já foi... né? É um político conhecido, mas é um compositor conhecido no Rio Grande do Sul. E ele, em uma determinada eleição, onde não havia possibilidade das exaltações, não era permitido que aquele que pretendia obter um cargo político fizesse a sua referência às suas qualidades pessoais, tá? Que agora em pré-campanha é permitido. O que ele fez? Ele gravou um CD, um álbum de música e ele concorria ao cargo de prefeito da cidade. E o álbum era intitulado Fulano de Tal, o melhor da cidade. E isso espalhou outdoors pela capital. E isso trouxe um problema muito grande para ele, porque ele foi penalizado por campanha antecipada, né? Não havia, chamava-se campanha extemporânea nesse período, né? Então, agora as pessoas podem se valer desse período de pré-campanha para exaltar as suas qualidades pessoais. Olha, eu sou um bom pai, eu sou um bom empresário, eu tenho uma boa relação com o grupo do Rotary, eu tenho uma boa relação com o grupo da maçonaria, tenho uma boa relação com o CDL da minha cidade. Isso tudo pode ser colocado para a população entender quais são as qualidades que cada um dos pré-candidatos tem. Não há nenhum tipo de vedação com relação a isso. Tá? A realização também de reuniões de pré-campanha são permitidas, obviamente, desde que elas não sejam públicas, né? Não é permitido ao pré-candidato realizar comícios públicos. Agora, ele pode fazer reuniões fechadas, veladas, né, para apoiadores, né, e colocar para os seus apoiadores as suas ideias, as suas opiniões, inclusive traçar metas, né, de pré-campanha, porque, obviamente, esse é um dispositivo que a lei estabeleceu para permitir, porque ele está de certa forma, vinculado à campanha intrapartidária. Então, se me é permitido fazer campanha intrapartidária no período pré-eleitoral, né, no período de convenções, que antecede ao período de campanha eleitoral necessariamente dita, mas de uma forma restrita dentro do partido político, dentro da minha agremiação, por que não seria permitido ao pré-candidato que ele realize as reuniões de pré-campanha? Tem o mesmo sentido, tem a mesma conotação. Vale lembrar que para todos aqueles que pretendem disputar o pleito, eles não há mais o resguardo de uma vaga cativa para o pré-candidato. Eu sou vereador e tenho uma vaga cativa de candidato no próximo pleito. Não, eu preciso passar pelas convenções. Então, eu necessariamente vou ter que realizar, junto com a minha base, reuniões no sentido de ter ou apoio do partido político e dos convencionais, ou da população que é filiada àquele partido, para que, no determinado momento, votem em meu nome para que eu seja candidato. Então, eu preciso realizar.
é necessário que se realize, independente de eu ter declarado a minha condição de pré-candidato ou não, que eu realize reuniões de pré-campanha. Qualquer pessoa que busque uma condição de candidato deve realizar reuniões de pré-campanha. Tá? Aqui eu fiz, vamos ver o que houve aqui de perguntas que nós temos. O guia depois a gente disponibiliza, tá? Eu disponibilizo o pessoal da Invictus e a Invictus acaba por deixar disponível. Os gastos de pré-campanha, como já referi, cuidado com os gastos de pré-campanha. Tome muito cuidado com isso, porque eles devem ser moderados. O termo adequado para quanto eu posso gastar com pré-campanha. A palavra de ordem é moderação. Lembrem sempre que o pré-candidato não pode gastar, obviamente, muito além daquilo que ele gastaria durante a campanha. Ou, na realidade, ele nem poderia fazer dessa forma. Isso certamente passará pelo crivo da Justiça Eleitoral, caso a caso. Mas a orientação que eu passo para os meus clientes é no sentido de que hajam com cuidado, com moderação. Não fiquem fazendo impulsionamento a todo momento para qualquer card que foi publicado na rede social, faça impulsionamento. Que os impulsionamentos sejam pontuais, que eles sejam com valores coerentes, para que eles fiquem dentro daquele grupo social onde as pessoas fazem parte do seu reduto. Você não pode querer albergar todas as pessoas da cidade e que isso não vai dar resultado. Além de não dar resultado do ponto de vista eleitoral, né, publicitário, também vai te trazer um prejuízo muito grande, porque você vai estar tentando, para poder aumentar um grupo maior de pessoas visualizando o seu material, você vai ter que gastar mais. E com isso, essa questão da moderação, de nós não termos um limite de gasto previsto na lei, você pode passar desse limite que o judiciário entende como sendo, analisando cada caso, como sendo um abuso do poder econômico. Então, precisamos fugir desse crime, dessa prática que é nefasta, que ela interfere no julgo das pessoas, que é abusar do poder econômico durante o pleito. Então, o pré-candidato precisa ter muito cuidado mesmo, enquanto aplicar durante as suas práticas de pré-campanha, que lhe são permitidos, mas que, por não ter um teto, você fica adstrito a seguir sempre dentro da moderação. Eu posso fazer material publicitário? Antes eu fiz a referência, alguém mencionou aqui nas perguntas, se pode fazer adesivo. É possível fazer, sim, é possível fazer material publicitário, mas há que se ter muito cuidado que esse material publicitário realmente não tenha nenhuma vinculação com a campanha, se porventura o seu nome vier a ser outorgado pela convenção e depois homologado pela Justiça Eleitoral. Então, se você vai fazer um material de pré-campanha, se as pessoas forem fazer material de pré-campanha para dizer, olha, eu sou um excelente advogado, as pessoas aqui da cidade me conhecem, eu tenho uma conduta ilibada, eu tenho condições de ser um bom vereador, de ser um bom gestor, um bom prefeito, um excelente vice. Cuidado para que nesse material não se passe informações que são próprias de campanha. Então, isso não vai te trazer benefício algum, do contrário, só vai te trazer prejuízo. E esse material de pré-campanha, ele precisa estar necessariamente desvinculado, como já referi, de qualquer material que for utilizado depois em campanha eleitoral, durante o período da campanha. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, o André Camilo, eu fiz lá uma logomarca X, uso em pré-campanha e depois quero utilizar durante o período de campanha. Além de configurar uma campanha extemporânea ou irregular, eu ainda tenho o problema de que eu não conseguirei fazer os lançamentos dos gastos de forma efetiva, porque se eu já gastei antecipadamente esse valor, isso pode entrar, não entra na minha prestação de contas e ainda vai me trazer o problema envolvendo o Caixa 2, a utilização de Caixa 2 em campanha eleitoral. Então, não vale a pena montar logomarca, slogan, material publicitário assim muito elaborado para o período de pré-campanha, para aqueles que quiserem. Vale a pena, né, ter
estabelecer impulsionamentos e uma posição na rede social como se fosse um cidadão comum, sem pretensões à participação no pleito. Então, isso é importante. Como nessas eleições nós teremos apenas doadores, pessoa física, é importante que não há mais a possibilidade de que se gaste além de 10% dos seus valores obtidos mediante a verificação dos ganhos brutos na declaração de imposto de renda do ano do exercício anterior. É importante ficar bastante atento a essa questão da vaquinha virtual, que o prazo para a contratação e abertura de capacitação desses recursos se dão a partir de hoje, 15 de maio. Então, essa é uma grande ferramenta, uma grande inovação para suprir e, de alguma maneira, limitar os gastos com campanha. Precisamos ficar bastante atentos com relação a isso e a necessidade de que as pessoas sejam conhecedoras de que eu estou buscando, né, apoio financeiro, aporte, melhor dizendo, financeiro, para quem sabe, se conduzido através das convenções municipais, eu venha, e tendo minha candidatura homologada, eu venha disputar uma vaga e assim, com esse recurso, eu puder fazer frente a todos os gastos que me serão necessários. Então, arrecadar recursos agora, demonstrar para as pessoas, isso também é permitido e é necessário. E indo para a parte final agora, necessariamente vamos falar daquilo que não pode, né? Das questões que são vedadas para o período de pré-campanha. Eu não posso fazer, como eu disse antes, há uma permissão para que se façam reuniões com colaboradores. Eu não posso fazer reuniões partidárias e transmitir como live de Facebook. Não posso fazer isso. Eu posso fazer uma reunião com representantes de um bairro e transmitir isso numa live do Instagram. Não posso transmitir via YouTube. Essas reuniões podem ser realizadas, mas elas não podem ser transmitidas. Então, a vedação para que haja realização de lives, onde eu, de alguma maneira, pré-candidato, esteja ali demonstrando a minha preocupação e o meu zelo com aquelas pessoas, e aí sim tentando, de alguma forma, interferir nas... Tenha bondade. Perdão. Bom, outra situação também, as prévias partidárias, obviamente, não podem ser transmitidas, né? Elas podem ser acompanhadas pelos jornalistas, mas não podem ser transmitidas, sob pena de configurar ilícito. Então, é uma atividade em pré-campanha que não é permitida. Eu não posso... sou amigo de um determinado jornalista e eu simplesmente o chamo para cobrir as prévias do partido e aí me entrevistar durante a prévia do partido. Isso não é permitido. Isso é uma das questões que é vedada, né? Obviamente, pedir e comprar votos também não é permitido em campanha. Então, basicamente, tudo aquilo que não é permitido em período de campanha não é em período de pré-campanha. Doações também não são permitidas, né? A não ser que a pessoa corra... mesmo que de forma velada, qualquer doação de forma velada, para aquele que se declarar pré-candidato, já fica muito complicada a situação, porque alguém registrando isso já pode ser objeto de uma ação eleitoral. Para finalizar, então, aqui, já ultrapassei bastante o meu horário, a propaganda paga em rádio e jornal, tá? Não há possibilidade que eu faça pagamento para que um jornal e uma rádio, por exemplo, transmitam um programa meu ou façam uma entrevista comigo, que sou pré-candidato a prefeito da cidade. Nem todos os pré-candidatos conseguem vagas nas mídias disponíveis nas localidades. E alguns, obtendo recurso financeiro, né, se valendo disso e sabendo de que as empresas de telecomunicação são empresas e dependem basicamente da arrecadação dos recursos que lhes são pagos, acabam vendendo espaços na sua grade para que alguém vá lá e fale, faça um programa. Então, não é permitido pagar
Tá? Pagar, ao pré-candidato não é permitido pagar para ter um programa de rádio ou difundir suas ideias num programa de rádio. E isso também traz sérias implicações. Eu estou já, provavelmente, 45 minutos, talvez um pouco mais, falando sobre esse tema. É pouquíssimo provável que nós consigamos, como disse no início, passar todas as informações referentes ao período de pré-campanha. Eu vou disponibilizar depois para os amigos esse guia que nós editamos assim de uma forma bem singela, não há nenhuma tentativa de criar aqui, de transformar esse texto em um compêndio de direito. Na realidade, eles são informações que tratam sobre elegibilidade, sobre afastamento, sobre condições pessoais, escolha de nome, escolha de número. Porque tudo isso eu posso fazer num período anterior às convenções. Muitas pessoas não fazem conta do quanto o nome é importante, do quanto o número pode ser importante, deixa para fazer isso nos últimos momentos, durante a convenção, que todo mundo está naquela correria, quem vai, quem não vai, sou candidato, não sou candidato, passou meu nome, não passou meu nome. E para finalizando mais especificamente, vale dizer, como referi no início, esse período de pré-campanha é um período para que as pessoas conheçam não somente a si mesmos, mas as regras. E necessariamente que pratiquem algumas ações que são indispensáveis para que durante o período propriamente dito de campanha não tenham que se preocupar com aquilo, como, por exemplo, fotografia. Não há necessidade, você pode fazer, o pré-candidato já pode elaborar as fotografias que vai utilizar durante a campanha, ele pode fazer a captação dessas imagens, ele pode conduzir a realização de deixar todos os documentos necessários aglomerados, juntos, num único local, para que quando for necessário apresentar, eles já tenham todos eles, esteja com a sua regularidade eleitoral feita, para que não chegue no último momento e descubra, olha, lamentavelmente eu não participei da eleição de 2016 e eu estou aqui com um problema eleitoral, não estou quite com a justiça eleitoral, não vou poder concorrer. Tá bom? Então, eu espero que, minimamente, nesse período, eu tenha conseguido traçar uma linha, mesmo que geral, com informações sobre a pré-campanha, mas que os amigos que nos acompanharam durante esse período aí, e que foi disponibilizado gentilmente pela Invictus, a convite do Dr. Eduardo, possam ter tido uma breve noção daquilo que a gente pode fazer em pré-campanha, da importância desse novo instituto jurídico, que nós iremos enfrentar no município pela primeira vez. Certamente seremos aqueles que forem candidatos, e nós, procuradores ou assessores das eleições, seremos questionados a todo tempo. Ainda nós temos um período de pré-campanha, e eu acredito que de tudo isso nós enriqueceremos esse dispositivo, esse permissivo legal, a fim de que nas próximas eleições nós tenhamos regras mais claras, e assim todos nós, independente de que lado estejamos, a gente possa agir de forma mais coerente e assim conseguirmos, com um pleito mais justo e mais adequado, mais propenso às nossas necessidades e às nossas possibilidades, construir um país melhor. Dizendo isso, faço aqui a referência que sempre faço em todas as vezes que faço algum tipo de fala ou de palestra. Eu gostaria de dizer aos senhores que entendam de que tudo que falei pode não ser verdade. Pode ser que aquilo que disse não faça parte necessariamente daquilo que é indispensável para a vida de todos nós, mas que acreditando de que o direito e a informação são indispensáveis para a vida em sociedade, façam como disse Rui Barbosa na Oração dos Moços, sejam reverberadores do conhecimento e não somente amplificadores. Utilizem o conhecimento como algo importante para concretizar uma sociedade melhor.